Estamos aqui novamente para mais um programa Fenômeno UFO na TV Mundo Maior. No programa de hoje, vamos trazer um caso ocorrido com um noviço, um seminarista, estava se preparando para ser padre. Esse caso ocorreu em 1972, junho, na cidade de Logronho, na Espanha. E o nome desse rapaz, desse seminarista, é Javier, como você fala em espanhol, o nosso Xavier aqui. E o Javier estava deitado na sua cama, ele estava estudando, prestar os exames. Sabemos que os seminaristas passam por uma avaliação difícil, então ele estava estudando bastante. Ele estava no seu quarto, lendo, ele tinha um pequeno rádio na cabeceira, ele tinha o costume de deixar ligado baixinho música, deixar aquela música ambiente, repousante, relaxante para poder estudar, um pequeno gravador que estava em cima de uma cadeira, porque o Javier tinha o costume de gravar aquilo que ele lia, depois ele reproduzia, ele ouvia, porque aquilo facilitava o processo de memorização do estudo para ele. E naquele momento o gravador em si estava desligado, ele estava apenas lendo com a música do fundo. E chegou certa hora da noite, a rádio saiu do ar, e como ele estava muito entretido com o estudo, ele acabou não percebendo e ficou aquele chiado baixinho de fundo enquanto ele estudava. De repente, a atenção do Javier foi chamada porque a luz do quarto começou a aumentar. Ele olhou a lâmpada que iluminava o quarto e essa estava na sua condição de luminosidade normal. E, para surpresa dele, ele percebeu que aquela luz extra que estava iluminando mais o quarto vinha do lado de fora do prédio. Ele viu que aquilo vinha através da janela. E a luminosidade continuou aumentando, ela começou a refletir nos batentes da janela, a janela estava encostada. E, para surpresa do Javier, embora não houvesse vento nenhum, a janela simplesmente foi se abrindo, como se uma força empurrasse as duas folhas da janela para que elas abrissem. E no momento que ela abriu, um pequeno objeto luminoso começou a entrar no quarto. E o Javier descreveu esse objeto como sendo ovoide, com 50 centímetros de comprimento por 30 de largura. O objeto vibrava suavemente, mas muito rápido. E esse objeto pequeno, que nós chamamos na ufologia de sonda, na realidade é um objeto que não é tripulado ou é controlado à distância pela nave que libera esse pequeno objeto, ou é pré-programado. Ele tem um tipo de computador interno que teria as funções necessárias para suas atividades programadas já. Normalmente esse tipo de engenho é liberado próximos a casas, locais muito movimentados, onde uma nave chamaria demais atenção, talvez até causasse pânico. Então esses seres, por bem de não haver uma perturbação do ambiente e não chamar também muito atenção, eles emitem esses pequenos veículos chamados sonda. Lá do apartamento de casa onde eu moro, minha esposa e nós vimos e filmamos um desses objetos. Ele passou no quarto do fundo a coisa de 100 metros de distância, no máximo era uma esfera vermelha, mais ou menos do tamanho de uma bola de basquete. Ela passou ali na frente do prédio, depois curvou à esquerda no sentido do aeroporto de Cumbica, Guarulhos. Nós filmamos o objeto enquanto deu, depois acabamos perdendo ele de vista, mas é um objeto similar a esse aqui, só que não na cor branco-amarelada, como aqui do nosso amigo Javier. A nossa era vermelha. Sondas existem de diversos tamanhos, de diversas formas. Podem ser cilíndricas, pequenos discos, engenhos parecidos com o planeta Saturno. Então, esse tipo de objeto, existem diversas formas e detalhe. Portas e janelas abertas são um convite para que essas sondas entrem. Outro detalhe curioso, elas também têm a capacidade de materialização, desmaterialização. Nos anos 70, na União Soviética, um Tupolev com mais de 100 passageiros a bordo, uma dessas sondas se materializou dentro da cabine de passageiros e foi um alvoroço geral dentro do avião. No final ela acabou indo até o fundo do avião, ela tornou a se desmaterializar, deixando o avião. Com certeza, nas imagens e sons que ela
gravou ali dentro, né, foram levados ou transmitidas em tempo real para alguma nave extraterrestre ali, ver como é que são os nossos aviões, os nossos engenhos aéreos. Bom, continuando o caso aqui do nosso amigo Javier, a sonda entrou pela janela, ela chegou a subir um pouco mais, ela ficou na faixa de 2 metros de altura em relação ao solo, né, ao chão do quarto. Aí o Javier ficou com medo, né? Ficou com muito medo. Ele acabou se reclinando, deitando mais, se protegendo com o cobertor e começou a olhar fixamente para aquela esfera luminosa, que ele temia uma reação agressiva por parte daquele objeto. Passado alguns minutos, aquele objeto foi perdendo altura. Ele foi descendo lentamente. Todos os movimentos que ele fez foram de modo extremamente lento. Né? Sempre vagaroso, não sei se com o intuito de não assustar ainda mais o Javier, né? com movimentos bruscos, então ele sempre procedeu de maneira bem lenta e suave. Ele perdeu a altura, ficou a poucos centímetros de altura do chão, né? E o Javier percebeu que o rádio, que antes emitia um leve chiado, começou a emitir um barulho extremamente agudo que era provocado pela atividade daquela sonda. Ele bem sutilmente esticou o braço até o seu gravador de rolo, que estava em cima da cadeira, e apertou o botão de gravação. Né? Ele queria gravar aquele som, que seria uma prova material daquilo que estava acontecendo. Né? E, para sua surpresa, aquele pequeno objeto emitiu um feixe de luz muito fino, da espessura mais ou menos de um lápis. Aquela luz foi se esticando de modo bem lento, né? Ela foi direcionada para o rádio, que estava na cabeceira, né? Ela chegou bem vagarosamente e tocou o rádio. Curiosamente, o rádio balançou. Né? Bom, nós vamos aqui para o quiz de hoje, antes de continuarmos com esse caso, e vamos para a pergunta de hoje. Né? E a pergunta é a seguinte: em fevereiro de 2009, agências europeias noticiaram que um piloto de uma companhia de aviação se encontrou com um objeto não identificado. Né? Em qual país aconteceu? A. Egito, B. Índia, C. Grécia. Então nós vamos para o nosso primeiro intervalo, já continuamos aqui com o caso Logronho, né, de uma sonda entrando dentro de um quarto seminarista na Espanha. Então voltamos já com mais fenômeno UFO. Estamos aqui para o segundo bloco do fenômeno UFO de hoje, com o caso Logronho, caso ocorrido na Espanha em junho, na noite de 21 para 22 de junho de 1972. Mas antes de continuarmos com o caso, vamos fazer aquele nosso convite. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você colabora com uma pequena mensalidade, você escolhe o valor, né? E com essa ajuda, nós vamos fazer o nosso trabalho aqui cada vez melhor, não só na TV Mundo Maior, como na Rede Boa Nova de Rádio. Você passa a ser um sócio nosso aqui, né, colaborando de modo efetivo. Então você entra em contato com as telefonistas, elas lhe dão todas as informações, em troca você tem eventos exclusivos, descontos em eventos, em livros, uma série de benefícios, de vez em quando um brindezinho surpresa também. Conheça essa iniciativa aqui, filie-se e torne-se um sócio, um colaborador nosso aqui. Então, Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Bom, vamos voltar aqui ao caso Logronho. Então, como eu falei no bloco anterior, aquela pequena sonda emitiu um fino feixe de luz que, ao tocar o rádio, balançou. Isso já é difícil de explicar porque aquele fenômeno na ufologia é chamado de luz sólida. Não se sabe explicar como isso é feito ou se essa luz seria um efeito secundário de outra coisa. Mas não se sabe ao certo o fato, que para a nossa ciência atual uma luz não pode tocar e fazer um objeto se mover. Teoricamente, para a nossa ciência, isso não é possível. Outra coisa que esses seres conseguem, nós já falamos em programas anteriores, fazer com que a luz faça curvas, que a luz erga ou desça pessoas e objetos, que é aquilo que nós chamamos de luz tratora, luz que torna objetos transparentes,
São coisas que estão ainda muito além da nossa ciência. Com certeza essa luz, ao tocar o objeto, talvez ela fizesse uma sondagem daquele aparelho, passasse as características daquele rádio, através para a sonda e da sonda para a nave extraterrestre. Com certeza os seres estavam analisando, avaliando a nossa tecnologia. Em muitos casos eles têm um profundo interesse em conhecer a nossa tecnologia, para eles muito atrasada, muito obsoleta, mas ver através dela o nosso estágio evolutivo tecnologicamente falando. Em seguida a sonda tornou a recolher aquele feixe de luz. É engraçado que a luz não é apagada, ela recolhe, como se fosse uma vara de pesca, que é jogada a linha, a pessoa na carretilha enrola a linha de volta. A impressão que dá é mais ou menos essa: a luz vai de modo lento, depois ela é recolhida novamente. É um processo realmente que demonstra conhecimento de leis da física, da matéria, muito superiores aos nossos, mesmo atualmente. E em seguida ela tornou a emitir aquela luz novamente até o aparelho de rádio. Novamente ele tocou o aparelho de rádio por uma segunda vez e o rádio voltou a balançar novamente em cima da estante. Em seguida, ela voltou o seu interesse para o gravador. O gravador estava em movimento, estava gravando aquele som extremamente agudo, que era emitido pela sonda. Ela novamente, a luz foi até o gravador, tocou o gravador por alguns segundos e voltou a ser recolhida. Em seguida, aquele pequeno objeto começou a ganhar altura lentamente, e saiu de modo bem devagar através da janela. O Javier imediatamente levantou da cama, correu até a janela e ele viu quando a sonda acelerava em direção ao céu, até perdê-la de vista. E ele em seguida desligou o gravador. Em entrevistas dadas na época para jornalistas e para ufólogos, ele comentou daquele estranho episódio, que ele nunca esperava que aquilo fosse ocorrer com ele. Ele mostrou o som que ele gravou da sonda. Detalhe, esse som foi levado a laboratórios, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Nenhum equipamento nosso ou qualquer técnico em efeitos especiais conseguiu duplicar aquele som. Quando muito se conseguiu uma certa aproximação de tom, nada mais. Mas reproduzir fielmente aquele som agudo não se conseguiu, comprovando que aquilo foi feito por um objeto de fabricação não terrestre. Porque senão, com certeza, teria sido duplicado em laboratório, o que não ocorreu. Fica aqui um aviso para as pessoas ter o costume, principalmente durante a noite, deixar portas e janelas abertas. Você pode ter uma visita. Uma visita é bem comum no caso de uma sonda aqui. Isso ocorreu também aqui em São Caetano, quando um objeto do tamanho de uma laranja entrou dentro de uma casa e parou em cima de um berço. A esposa alertou o marido e esse pegou uma vassoura e correu pela casa atrás da laranja, tentando aquela esfera do tamanho de uma laranja, tentando atingi-la e não conseguiu. Depois eles descobriram que havia outras ali pelas imediações da casa e as crianças estavam na rua, brincavam com elas, tentando pegá-las. Como vimos, não houve reação hostil nenhuma por parte daquele objeto. Pessoas que já tocaram sondas, falaram que elas são metálicas e extremamente frias ao toque. Inclusive, também existem cilíndricas. Em Minas, um senhor achou uma no chão, na terra, e levou para casa, tentou desmontá-la, não conseguiu. Como já era noite, ele resolveu guardá-la dentro do armário, jantou e foi dormir, para mexer nela no dia seguinte. E ela simplesmente se ligou dentro do armário, saiu do armário, fez um rombo enorme na parte de cima do armário, no telhado, e simplesmente foi embora, dando o maior susto. Esse fato ocorreu em Minas Gerais, também na década de 70. Então, como nós vemos, são engenhos destinados a acompanhar as nossas atividades, em residências, pode ser em empresas, até dentro de aviões também. Bom, esse é o caso Logronho.
né? Um caso muito interessante, né? Que houve uma prova física através da gravação do som agudo produzido pela sonda. Hoje nós vamos ter tempo de responder e-mails, né? Nós temos um minutinho aqui. E a primeira aqui é da Lisiane de Florianópolis, Santa Catarina. Ela pergunta se extraterrestres podem nos obsidiar de maneira negativa, nos atrapalhando a vida de forma drástica. Olha, Lisiane, pode até ser que ocorra. Eu nunca ouvi falar. Tá? Nós sabemos que também existem espíritos positivos e espíritos que querem ver a humanidade primitiva nesse estágio que nós estamos hoje, materialista ao extremo, com muitos vícios. Nós vamos continuar a resposta do seu e-mail, já no último bloco também daremos a resposta do quiz de hoje, como você pode entrar em contato conosco. Então nós vamos para o nosso segundo e último intervalo, voltamos já com a parte final do fenômeno UFO de hoje. Até já! Estamos aqui para o último bloco do fenômeno UFO de hoje. Eu tenho certeza que vocês acharam interessante esse caso ocorrido na Espanha. Estamos respondendo o e-mail da nossa amiga Lisiane, de Santa Catarina, lá de Florianópolis. Mas antes de continuarmos com a resposta, nós vamos para a resposta do quiz de hoje. Aí a pergunta foi: em fevereiro de 2009, agências europeias noticiaram que um piloto de uma companhia de aviação se encontrou com um objeto não identificado nos céus. Em que país isso ocorreu? Alternativa A, Egito; B, Índia; C, Grécia. A resposta já está dada, né? Atenas, capital da Grécia. Então, alternativa C. Os UFOs costumam muito acompanhar os nossos aviões comerciais ou frequentar as redondezas de nossos aeroportos também. Ainda não desceram nos nossos aeroportos. Aliás, já desceram na cabeceira de aeroportos, mas não nos terminais de passageiros. Eu fico imaginando, se um dia isso acontecer, a correria que vai ser. Uma nave dessa descendo num terminal de passageiros no aeroporto. Mas a resposta é a alternativa C. Grécia. Bom, e nós estávamos comentando aqui a resposta da nossa amiga Lisiane. Eu não acredito assim, não é que eu não acredito, Lisiane, vamos dizer, eu fui infeliz. Eu desconheço, esse é o termo mais exato. Não é um caso de seres que nos obsediem. Um ser desse, nós sabemos que eles têm um poder mental muito grande. Eles podem interferir. Esses seres têm a capacidade de nos fazer ver o que eles querem que nós vejamos ou não ver aquilo que eles não querem que nós vejamos. Eles têm capacidade de induzir alucinações na mente humana, uma série de coisas. Agora, se existem, viu, Lisiane, como são os espíritos obsessores? Por que eles estão aqui, obsediando muitas pessoas? Porque eles já foram vítimas nossas, Lisiane? Você sabe disso. Um espírito que obsedia uma pessoa, normalmente, foi a nossa vítima numa encarnação passada. E outra, se nós fôssemos tão bonzinhos assim, tivéssemos uma evolução espiritual boa, isso não aconteceria. Não teríamos nem obsessores e nem seres que atuem de modo danoso ou perigoso aqui na Terra. Então, nós, infelizmente, ainda somos os responsáveis, viu, Lisiane? Eu não sei se existe um processo obsessivo por seres extraterrestres, mas por espíritos, se você não tem a dúvida. Então, o dia que nós seguimos as máximas do Cristo, amai-vos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas, amar uns aos outros como a ti mesmo, tratá-los como você gostaria de ser tratado, minha amiga, aí acaba o processo obsessivo, acabam-se as guerras, nós passaremos a ser uma civilização avançada, educada, uma civilização progressista, aí poderemos sair no espaço, visitar outros mundos sem sombra de dúvida. Hoje nós temos muito pouco a transmitir de bom também, Lisiane? Basta que você leia os jornais aí em Florianópolis, que você assista a televisão, escute rádio, você vai ver que nós temos muito pouco de bom, infelizmente, a levar para outros mundos ainda. Mas fica aqui dada a resposta. Não sei, pode até ser que seja, Lisiane, mas você pode ter certeza, isso ocorre
por nós mesmos, que ainda nós abrimos as brechas com nossa ganância, nossa arrogância, os nossos vícios, as nossas fraquezas, a nossa maldade, a nossa ignorância, uma série de coisas. Tá bom, Lisiane? Então, espero ter respondido a sua questão a contento. Qualquer coisa, estamos à sua disposição. Entre em contato conosco novamente. O outro e-mail aqui é do meu amigo Marcelo Parisi Cabreira, aqui de São Paulo, né? Ele fala que, segundo seres de outros orbes, o feixe de luz vermelha trata-se de chip orgânico implantado por seres não federados e a cor azul aplicada por esses seres federados anula este chip. Gostaria que eu comentasse mais sobre esse feixe de luz vermelha, o que significa. Veja bem, luz, Marcelo, é frequência, energia. Tá? Algumas são benéficas, outras são maléficas. Exemplo, nós precisamos da luz do sol. É necessário para que o nosso organismo produza vitamina K. Nós não podemos ficar sem a luz do dia ou sem tomar sol. Não é mesmo nas prisões, né? A pessoa, se não me engano, tem direito a 1 ou 2 horas de sol por dia, porque senão nós ficamos doentes. Agora, o sol também emite frequências como infravermelho, ultravioleta, que nós não vemos, né? Um comprimento de onda que a nossa visão não vê, não percebe, que podem causar cânceres de diversos tipos, queimaduras e vai por aí. Então, existem energias positivas e negativas. Eu não sei se isso é real, se essa luz vermelha significa um chip, se uma luz azul, que é uma outra frequência, anularia isso. O fato é que nós recebemos implantes, que nós não sabemos o que é. Muita gente fala que é chip, mas a gente não sabe se é um chip. Alguns são orgânicos, de material biológico, outros são de ligas metálicas ou parecem material sintético ou ligas incomuns. Tá? O Dr. Roger Leir, dos Estados Unidos, já retirou 11 ou 12 desses implantes naquela série Caçadores de OVNIs que passa no History Channel. Né? Nós vimos quando ele, com uma pinça, ele tentava retirar um implante do braço de um senhor e o implante simplesmente fugia da pinça. As pessoas ficaram assombradas quando viram aquilo. Né? Era um implantezinho metálico. Normalmente, esse implante emite ondas de rádio. Né? Isso foi captado pelo pessoal da equipe do Caçadores de OVNIs. Assim que foi tirado do corpo, ele parou a emissão. Né? Para que não se pudesse detectar o tipo de emissão nem para onde. Né? Outro detalhe, certos implantes são biológicos. O nosso corpo, depois de um tempo, absorve isso. Em alguns casos, eles são retirados. Tá, Marcelo? Agora, se são danosos ou não há como saber, porque, por exemplo, eu não conheço casos de pessoas que receberam implantes e desenvolveram doenças terminais, como câncer, AIDS, leucemia, né, que é um tipo de câncer também, e outras. Tá? Muitos dizem, inclusive pessoas que têm contato com seres extraterrestres, dizem que muitos desses implantes estão sendo colocados para que haja uma modificação no nosso código genético, para que o ser humano seja apressada a sua evolução, né, física, né, para que nós nos tornemos mais sensíveis, nossa mediunidade se manifeste de modo mais livre, mais aberto. Então eu não conheço chip negativo. Detalhe, alguns espíritos obsessores colocam implantes energéticos nas pessoas com o fito de facilitar a obsessão, que é retirada, né, através de energias de espíritos positivos. Aí eu sei que ocorre isso de modo danoso. De extraterrestre eu nunca ouvi falar, tá bom, Marcelo? Então eu espero ter respondido a sua questão a contento. Caso contrário, entre em contato conosco. E o jeito de entrar em contato conosco aqui é muito fácil. Programa Fenômeno UFO, @tvmundomaior.com.br. Vou repetir, Fenômeno UFO, @tvmundomaior.com.br. Você entra em contato conosco aqui com a sua crítica, sugestão, o caso que você gostaria de ver ser tratado. Se você tem alguma experiência, quer que a gente trate ela aqui no programa, analise, faça um comparativo com outro caso para você ver que você não é o único que passou por ele, é só você enviar para a gente aqui. Então nós estamos encerrando por hoje. Eu queria desejar uma ótima semana a todas, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa semana que vem. Até lá, fiquem com Deus.